Olá, amigos, caríssimos seguidores de hoje e de sempre. Vamos para a primeira live da semana, agradecendo a presença de todos. Peço que compartilhem, que enviem comentários dizendo de onde são, onde moram, não o endereço, a cidade. A gente tem recebido comentários e manifestações de todos os estados da federação, de todas as unidades da federação, do Brasil inteiro. Peço que também acionem o sininho para notificar que nós estamos no ar e quero agradecer especialmente que com todas as dificuldades que nós temos tido de natureza de bloqueio, as plataformas não se entendendo comigo, lamentavelmente, porque aqui nós não fazemos fake news, aqui nós só estamos no campo do direito, daquilo que é justo, daquilo que não foge da Constituição e das leis, e aqui nós só esclarecemos pontos, principalmente jurídicos, que são muito importantes, e mostramos provas, como se fosse num processo, né? Tantos anos, mais de 50 anos como advogado, mais de 40 como professor de direito, a gente tem uma certa experiência. Por isso que eu quero, inclusive, pedir que se inscrevam no canal, que isso é muito importante, e que opinem, porque nós vamos começar a fazer cursos para leigos e até para quem não é leigo, mas de uma forma de fácil entendimento e cursos úteis sobre direito, sobre o torto e o direito, o que é certo e o que não é certo, segundo a Constituição, as leis, os códigos. Nós vamos fazer isto para as pessoas que depois se inscreverem. Então, quem já tiver interesse em acompanhar esses cursos, já avise, porque nós vamos brevemente fazer isso. Porque como nós temos aqui, ao longo do tempo, muita gente que nos pede que a gente dê aulas sobre isso que a gente fala. A gente termina a live, muitos comentários dizendo, foi uma aula, nós aprendemos, nós estamos aproveitando, o senhor esclarece pontos importantes, e aqui sem viés político, dentro daquilo que é justo e jurídico. Então, nós vamos procurar apresentar aqui, nesses cursos, algo que todo mundo vai aprender com facilidade e para sempre. Como eu dizia para os meus alunos, e sempre costumei falar, as coisas que eu procuro ensinar são coisas para a vida. Não é para aquelas pessoas decorarem. Né? No colégio tinha os decorebas. Não, a gente aqui ensina de uma forma que as pessoas guardam, aprendem para a vida. Então, esses cursos que eu vou ministrar, e depois eu vou avisar como é que vai ser tudo isso, daqui a no máximo umas 2 semanas a gente vai trazer isso pronto, e aí, desde já, quem tiver interesse pode se manifestar, porque eu acho que vai ser útil. E quanto mais os brasileiros souberem das coisas que precisam ser sabidas, que não venham de uma imprensa quase que trazendo um jornalismo de extermínio, a gente vai procurar colocar
nos trilhos as verdades que têm que ser ditas, porque a sintonia que nós temos que ter é com a verdade, não é com fake news, não é com mentiras, não é com invenções, não é sonegando a informação, é trazendo a informação correta, sem mentira, com compromisso com a verdade e ensinando para leigos e até para não leigos, mas de uma forma mais simples, questões que são fundamentais para o conhecimento das pessoas. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez. Então, comentem, compartilhem, deem o sininho, deixem o joinha e manifestem-se de onde estão e em que lugares do Brasil estão, para a gente ter essa oportunidade de agradecer. A última live, por exemplo, veio comentário de todo o Brasil e uma quantidade de visualizações impressionante, com todas as dificuldades. E aí eu faço de novo o apelo às plataformas, aos algoritmos. Vocês já viram que aqui não tem fake news, que aqui não tem viés ideológico, que aqui a gente vai pelo caminho da justiça e do direito. Fiquem conosco, plataformas. Ajudem o Brasil. Ajudem aquilo que é sério, aquilo que é verdadeiramente justo. E nem sempre a justiça vem da cabeça de um determinado juiz. Bem, hoje eu vou falar, a primeira coisa, uma manifestação do ex-presidente Bolsonaro, participando do programa Pânico, da Jovem Pan. Hoje, ele disse uma frase que deu praticamente o título desta live. Ele disse: eu não estou morto, estou na UTI, mas não estou morto. Bem, claro, é a visão dele. Eu digo que, realmente, na política, muita gente que morreu ressuscitou. Gente que morreu, como o Getúlio, que depois de exercer um período como ditador, depois ele saiu, parecia que seria esquecido para sempre, voltou eleito pelo povo, e o enterro dele foi o maior volume de gente no enterro de alguém no Brasil, foi no enterro do Getúlio, parecia morto. Jânio parecia morto, ressuscitou. Estou dando alguns exemplos de tantas pessoas que aparentemente não tinham mais existência política, ressuscitaram. O Bolsonaro diz: eu estou na UTI, mas não estou morto. É evidente que pode ser que ele tenha aí uma esperança, ou uma falsa esperança, de que as coisas mudem. O fato é que, do ponto de vista, sob o aspecto da receptividade popular, o que acabaram fazendo com esta perseguição ao Bolsonaro foi provocar exatamente o contrário do que queriam. Queriam matá-lo e acabaram dando a ele mais receptividade popular. Hoje ele participou do programa Pânico e 1.400.000 pessoas, até agora há pouco, já tinham se ligado na manifestação dele no programa Pânico do Jovem Pan. Então, ele vai para qualquer lugar, as ruas, os lugares públicos, os aeroportos lotam. O que é isto? Isto é o que acontece, e o brasileiro é sensível, e não tem nada a ver com bolsonarismo, nem com bolsonarista, deixando bem claro. É que quando você persegue uma pessoa durante muito tempo, já começando com aquela tentativa de homicídio, aquele milagre, daquela facada
que era para tirá-lo de circulação já ali. Ele se candidatou, se elegeu, ficou 4 anos levando pancada e sendo, de toda forma, atacado, principalmente por um jornalismo que caminha para a extinção no Brasil. O que aconteceu? Agora caçam os seus direitos políticos por 8 anos. E ele, quanto mais, é que nem massa de padeiro. Quanto mais você bate na massa, quanto mais você comprime a massa, mais ela cresce. Então, o efeito que queriam produzir, não produziram. Ao contrário, produziu-se o efeito inverso. Ele está hoje crescendo, está ganhando mais adesões, porque o brasileiro, e ninguém que é justo, gosta de ver perseguição injusta. Você pode não ser bolsonarista, você pode não gostar dele, mas você acaba gostando menos daqueles que, não gostando dele, criam motivos para exterminá-lo. E isto não é justo. O que é justo não dói. O que é justo não fere. O que é justo não machuca. O que é justo é algo que deixa todas as pessoas absolutamente conformadas. O inconformismo, a indignação vem diante das injustiças. Desde que a gente era criancinha. O pai dava bala para um filho, não dava para o outro. O filho dizia, você deu para ele e não deu para mim. Diante da injustiça, até a criancinha já se tocava de que algo não estava correto. Muito bem. Então, a primeira coisa é esta frase dele de hoje, que vamos ver se essa UTI em que ele diz que está faz com que o doente sobreviva ou ele morra temporariamente, ou se algum fato superveniente, entre aspas, mágico ou milagroso, e isto é a adesão popular, pode fazer com que ele ressuscite dos escombros, seja retirado, que nem aquelas pessoas que passam, às vezes, 10 dias debaixo de escombros num terremoto e, milagre, tiraram com vida. Quanto mais injustiça fizerem, pior. Seria bom que ninguém sofresse injustiça. Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem da política, nem fora da política. Mas aí a gente acaba vendo que há uns fatos que a gente pode mostrar com facilidade para ver como está tudo mais ou menos errado e tudo torto. As desigualdades de tratamento que a justiça dá ou que os fatos revelam. Por exemplo, no impeachment da presidente senhora Dilma Rousseff, o ministro Lewandowski estava presidindo a sessão do Senado, consequência obrigatória constitucional do impeachment que foi concedido, que foi aplicado em 2014, consequência obrigatória, perda dos direitos políticos. 8 anos ela teria que perder os direitos políticos. O ministro, agora já não é mais, Lewandowski, do STF, simplesmente passando por cima da Constituição, decidiu que ela não sofreria a perda dos direitos políticos. Outro tratamento desigual. O ministro Gilmar Mendes falou que poderia facilmente caracterizar fraude eleitoral a frase que foi dita na época da candidatura da ministra Dilma, da
na altura, ministra Dilma, nós fazemos o diabo numa eleição. E o ministro Gilmar Mendes, numa sessão do Supremo, que está no Google para quem quiser ver, é só procurar lá e acha, ele disse, indignadíssimo, que a frase de que na eleição nós somos capazes de fazer o diabo significava que era possível fraudar as eleições. O ministro Gilmar Mendes disse isso. Ele pôde dizer, ele disse até com razão. Depois, quem disser isso pratica crime, antidemocrático, está sujeito a ir para a prisão. Vejam os pesos e medidas nesta balança absolutamente flexível da justiça, que deveria ser inflexível diante do torto sempre. Mas não é só. No caso dos embaixadores, o ex-presidente Bolsonaro convidou os embaixadores para falar sobre as eleições, sobre o problema, explicar a posição em relação às urnas que ele pretendia que fossem aprimoradas e auditáveis. Isto é, quem vota sabe que está votando e tem a comprovação de que votou exatamente em quem votou. Pois bem, o que aconteceu? A presidente Dilma, chamou os embaixadores quando estava sofrendo o processo de impeachment. Chamou os embaixadores no palácio. Tudo bem. Ela foi explicar aos portadores de mensagens aos seus países aquilo que ela tinha a dizer sobre o processo de impeachment, que diz respeito exclusivamente ao Brasil. Mas ela foi falar com os embaixadores. Nenhum problema. O ministro Fachin convidou os embaixadores para explicar aos embaixadores o problema das urnas eletrônicas. Ministro de um tribunal falando com o Itamaraty para chamar os embaixadores. Nada disso tem a ver com o Poder Judiciário. Quem tem que chamar o Itamaraty e pode chamar o embaixador, os embaixadores é o presidente da República. Pode, inclusive, mandá-los embora, em caso de crise. Pois bem, o ministro Fachin chamou em maio os embaixadores, maio de 2022. O ex-presidente Bolsonaro chamou em junho os embaixadores para dar a versão dele. Pôs a televisão para mostrar o que estava acontecendo. Nada escondido, nada clandestino. Então a Dilma chamou embaixadores, a presidente Dilma na altura, o Fachin, ministro Fachin, chamou os embaixadores e o presidente Bolsonaro fez a mesma coisa. Coisas idênticas, fatos idênticos, têm que ter o mesmo tratamento. A justiça não pode olhar com o olho esquerdo, estrábico, míope, uma coisa, e com o olho direito olhar outra coisa, com o olho com astigmatismo ou com catarata. Vai ver coisas diferentes e vai fazer coisas diferentes no tratamento que ela tem que dar. Pois bem, estou mostrando aqui 3 fatos lícitos. Chamar embaixadores. Não tão normal o ministro do TSE, Fachin, chamar. Já seria normal a presidente Dilma chamar e o presidente Bolsonaro chamar. Para explicar o que tinha que explicar, principalmente porque o ministro Fachin tinha chamado os embaixadores antes dele, presidente Bolsonaro. Pois bem,
isso vira cassação de direitos políticos. Transparência, televisão presente ali, para todo mundo ver o que aconteceu. Abuso de poder político, usando o Palácio da Alvorada para fazer isso. Meu Deus. O inquilino, e é isso, por isso que eu vou dar aqui as aulas de direito, para todo mundo que quiser, porque a gente vai explicar tanta coisa, que vai ajudar tanta gente. O inquilino não é dono do imóvel, mas nem o proprietário do imóvel pode entrar sem ordem do inquilino no apartamento dele, proprietário. Porque quando ele alugou, a posse, que é diferente da propriedade, é do inquilino. E ninguém pode entrar sob pena de estar invadindo o domicílio de alguém. Ora, o Palácio da Alvorada é um prédio público, mas naquele instante ele é a residência oficial de uma família, o presidente, a mulher dele, a filha. Residência oficial é como se ele fosse ali o inquilino. Então, ali dentro é a casa dele. Ele não está usando o Palácio da Alvorada como algo público. Ali é onde ele está morando. Enquanto ele é presidente, é ali que é a casa dele. E ele pode chamar a casa dele quem ele quiser. Isto não é abuso de poder político, coisa nenhuma. A casa dele não é a casa da Maria Joana. A casa do inquilino não é a casa do proprietário, enquanto o inquilino for o locatário. Então é isso que precisa ser entendido por esses estúpidos da imprensa, que ou fingem que não entendem, ou não entendem mesmo, o que é pior. Aliás, eu não sei o que é pior. Muito bem, não fica só nisso. Em 1982, o senhor Carlos Lupe, que era do partido do Leonel Brizola, que foi eleito governador da Guanabara, quase que fraudado nas eleições, pôs a boca no trombone, criou-se uma situação, ele tinha chegado recentemente do exílio, a imprensa ficou do lado, todo mundo encolheu e ele acabou escapando da fraude da Proconsult, que estava esquematizada com determinados grupos. Pois bem, o que eles fizeram? Disseram que tinha havido fraude nas eleições, ainda não eram as urnas. Mais tarde, o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT, que era o partido do Leonel Brizola, o que ele faz? Faz o seguinte pronunciamento, que nós vamos tentar mostrar aqui de uma forma mais ou menos precária. Quem é o Carlos Lupe, antes de eu mostrar? É o presidente do PDT até hoje, que fez a representação contra o presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro queria mais garantia de segurança nas urnas eletrônicas. Portanto, algo normal, você tem o direito de duvidar das coisas, não é? Olha o que o Carlos Lupe dizia. Deixa eu ver se... PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto presidente.
Simone Tebet. Para acompanhar Flávio Dino, Simone Tebet e Carlos Lupe. Queria trazer 2 tweets de Flávio Dino lá de 2012, de 17 de agosto de 2012. Abre aspas. É preciso regular melhor os controles e auditoria das urnas eletrônicas. Quando relatei a lei eleitoral em 2009, tratamos do tema. Aí um outro tweet, também de 17 de agosto de 2012. Bom dia, merecem atenção as observações do professor Diego Aranha, da UNB, sobre as urnas eletrônicas. Tema é muito grave. Além do assassinato, a gramática, né? Muito bem. Entende que você não se sente Esse é um trecho do programa Oeste Sem Filtro. Esta que acabou de falar é a excelente apresentadora Paula Leal. O que deu o palpite sobre o assassinato à gramática é membro da Oeste, que é o senhor Silvio Navarro, muito competente também. E eles exibiram, nós aqui reproduzimos, exibiram hoje, resgataram twitters do senhor Flávio Dino, falando com desconfiança das urnas eletrônicas, o atual ministro da Justiça de agora. Sendo que o senhor Flávio Dino, em 2009, aprovou um projeto para tornar o voto impresso. Acoplado à urna eletrônica, saía, que nem o papelzinho da máquina que a gente usa no cartão de crédito, com o voto, que iria para uma urna transparente, ficava ali, para depois, se houvesse qualquer dúvida, poder ser auditável, aferível esse voto. Mas, muito bem, em 2009, o senhor Flávio Dino, esse dito cujo de hoje, ministro da Justiça, aprovou um projeto, ele era deputado, para fazer a urna auditável. Quem revogou isso? Tinha sido aprovado. STF. 2015, foi aprovado um projeto do Bolsonaro, deputado Jair Bolsonaro, no mesmo sentido. Voto auditável, conferível, sem que o eleitor vote no escuro. Quem revogou isso? STF. O legislador fazendo e o não legislador usurpando a função de legislador, desfazendo. Então, o que nós estamos mostrando aqui é história contemporânea. A história não é de 200, 300, 400 anos. Não é a história de 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo. História contemporânea é aquela que está sendo escrita pela nossa memória, pela nossa observação. Se a gente vai esperar que a história seja escrita pelos vencedores, vem sempre a versão dos vencedores. A história tem que ser escrita por aqueles todos que estão isentos ou não vendo o que acontece. Nós somos testemunhas oculares da história. O dia de hoje teve uma história, eu sou testemunha ocular. Daqui a 100 anos vão escrever a história de hoje. Mas hoje nós estamos vendo essa história, testemunhando essa história. Não venham os escribas e os fariseus escreverem as histórias que quiserem, fábulas, mentiras, fakes. A história é como ela é. Quando eu fui deputado em 95, 96, 97, 98, no meio do caminho tive uma desavença com o senhor Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. E ele queria, eu era líder da bancada, e a bancada era majoritariamente 14-10 contra a reeleição. Votar-se-ia a emenda da reeleição. Lembram-se? Pois bem, ele me convidou para ir até o Palácio, pediu
que eu levasse os 14, 13 mais eu, a mudar de opinião para votarmos a favor da reeleição. No dia da votação, um voto contra a reeleição. O meu. Está nos anais, está no Congresso Nacional, está nas notas taquigráficas, está tudo registrado. 12 viraram 2 dias antes. Um absteve-se. E eu votei contra, mantive minha posição. Sabe o que o Fernando Henrique Cardoso disse para mim naquele dia? Você não vai se reeleger. Eu digo, por quê? Porque eu não vou deixar. Esse eu não vou deixar fica no ar para quem quiser imaginar o que quiser. Quando começou a apuração, eu estava entre os mais votados. O Estadão tinha me dado entre os 5 deputados mais votados para a reeleição. Eu tinha, modéstia à parte, feito um ótimo mandato. Aquela frase do Fernando Henrique, testemunhada pelo saudoso Luiz Carlos Santos, que era o ministro da Articulação Política, veio nesse sentido. Você não vai se reeleger. Eu disse, por quê, presidente? Porque eu não vou deixar. Provavelmente ele tenha feito magia para que as urnas começassem a apuração, me colocando entre os mais votados. De repente, eu parei e todo mundo começou a passar. Principalmente os deputados do Tucanato. Isso eu estou dizendo aqui, eu quero que alguém me desminta. Inclusive, eu tenho a foto daquele encontro no gabinete do presidente naquele dia. E a mudança foi impressionante. De 14 a 10 contra a reeleição, 12 viraram, 12 com 10, 22, uma abstenção, 23, o 24º voto era o meu, que eu era contra, continuei contra e renunciei à liderança da bancada por uma questão de dignidade. Nesse dia de hoje, também queria falar, para terminar, sobre a frase do presidente da República, dizendo que democracia é algo relativo. Democracia é relativa. Falei sobre isso outro dia. Quando, na verdade, quando a Constituição nasce consagrando o Estado democrático de direito, ali já vem a democracia na sua forma absoluta, não relativa. Porque aquilo que é capaz de não ficar dentro dos parâmetros da democracia, a Constituição já diz. Então, quando ela nasce, a democracia que está ali, na sua dimensão, é absoluta. É algo absoluto. Não tem nada de relativo. Pois bem, o senhor Lula disse na semana passada que a democracia é relativa, falando inclusive sobre a Venezuela de Maduro, falando sobre o Maduro, não considerando os seus amigos ditadores e assim por diante. Hoje o Gilmar Mendes, ou ontem, disse que absolutamente não, que a democracia não pode nunca ser relativa. Agora eu pergunto, o presidente disse que a democracia é relativa, e não é. O ministro Gilmar Mendes, de forma correta, neste caso, disse,
Não é relativa de jeito nenhum. É constitucional e ponto final. Ora, então o presidente Luiz Inácio não cometeu um ato antidemocrático? Em silêncio para todo mundo pensar. O que acontece para quem comete atos antidemocráticos atualmente? Na hora em que o ministro Gilmar diz com todas as letras e corretamente a democracia não é relativa a coisa nenhuma, e não é, o senhor Luiz Inácio da Silva, além de fazer apologia dos tiranos que são seus companheiros, vem dizer que a democracia é relativa. A critério de quem essa relatividade? Dizer isso não é um ato antidemocrático, como sustentam alguns ministros do STF a respeito de quem diz uma coisa contra aqui ou contra ali e acaba indo para a cadeia? Então nós estamos mostrando aqui como é que o direito é aplicado, como é que o torto é exercido, como é que as contradições acontecem, como é que fake news não é punida, como quando no exterior o senhor ministro Barroso, nós já mostramos aqui o vídeo, tudo que eu estou falando está no Google, só dá no Google vai aparecer. Ele lá em Nova York, no exterior, se não me engano foi Nova York, ou Boston, não me lembro bem, ele dizendo que queria se voltar ao voto de papel no Brasil. E um dos que queria o voto impresso ligado à urna eletrônica era o ministro Flávio Dino hoje, que persegue os que pensam como ele pensava, e talvez ainda pense, que convém a ele hoje dizer que não pensa igual, ou esqueceu o que pensou. Então eu sempre digo aqui que para mim é sagrado, quando eu falo para muitas pessoas, como é aqui, é sagrado eu dizer as coisas de acordo com a Constituição, as leis, o direito e com um argumento lógico. Isso é a maior forma de respeito que a gente pode ter pelas pessoas que nos ouvem. Portanto, tudo isso foi mostrado. Eu termino apenas com a frase do senhor Silvio Navarro, que é da Revista Oeste, e ele disse: como é que as pessoas podem deitar a cabeça no travesseiro, fazendo todas essas coisas, dizendo o que dizem, acusando alguém de ter feito algo que ele fez ou faz, e assim por diante. Só quero dizer, não tenho o prazer e a honra de conhecer o senhor Silvio Navarro, que travesseiro não dá consciência a ninguém. Porque a gente diz, como é que pode deitar a cabeça no travesseiro e a consciência? Quem tem consciência estando de pé. Tem consciência estando com a cabeça deitada na guilhotina. Não é o travesseiro que dá consciência a ninguém. O travesseiro, até mesmo em quem tem consciência bem limpa, às vezes dá umas dores na coluna cervical, dependendo do jeito que a gente deita. Bem, mandem os comentários, compartilhem, deem o joinha, deem a cidade em que moram e manifestem-se a respeito do interesse nestas aulas que nós vamos dar de direito para leigos e para formados em direito.
porque será coisa muito útil. E é preciso que cada vez mais a gente conheça o direito para poder identificar o torto que anda em vigência por aí. Um beijo no coração das pessoas de boa fé.